Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro, eh, da nossa mentoria. Esse vídeo é feito especialmente para a mentoria livre, que, eh, acontecem, né, paralelamente 2 turmas, tá bom? E eu espero que seja bênção para vocês. Eu vou colocar também para vocês, depois do slide, o slide e o vídeo. Aí vocês podem acompanhar, né, e estarem bem instruídos acerca dessa temática aí. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Feito as devidas falas iniciais, vamos então falar sobre neurociência, desenvolvimento e aprendizagem. Lembrando, claro, que é uma fala inicial, é uma fala introdutória, voltado para educadores. Então, a nossa intenção, ela não é necessariamente trazer essa temática num olhar mais aprofundado, que eu faria, por exemplo, se estivesse ah, conversando, apresentando, né, abordando aí essa temática para, por exemplo, psicólogos, né, ou professores, de carreira, tá certo? Mas ela é sim voltada para você, professor, de escola dominical, líder, com certeza vai dar alguns insights bem legais. Vamos lá então. A temática é essa, né, a neurociência, desenvolvimento e aprendizagem aplicado à educação cristã. E tanto essa palestra quanto outros materiais, você encontra todos ali no meu Instagram, tem um link na bio, e lá tem bastante material. Os rios também têm bastante material. O meu Instagram e as minhas redes sociais, elas são feitas, nesse propósito, para contribuir para o reino, trazendo mais, capilaridade aí às nossas abordagens no que se refere à educação cristã, à prática da educação cristã e da liderança da teologia pastoral. Vamos lá então. Amados, primeira questão que eu quero então deixar bem, clara para vocês, eh opa, aqui, beleza. É o seguinte, a saúde mental, ela ela é algo que se reflete, na verdade, em ela é o centro da nossa visão como ser humano, né, no sentido das nossas funções a serem desempenhadas. Se a sua saúde mental estiver boa, o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem também estarão bons. Agora, se a sua saúde mental ela for, por algum motivo, desequilibrada, ela tiver, com alguma questão fora, ela estiver, entre aspas, né, enferma, ela isso vai refletir na sua aprendizagem, isso vai refletir no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Falando em imagens, ali tem 2 imagens apenas para ilustrar, né, uma das imagens é todo o sistema nervoso ali, pensando na cabeça, né, então tem o cérebro, o cerebelo, o tronco, tudo que a gente precisa ter ali só para representar e trazer essa provocação. E no outro lado, claro, né, ali é neurônio, né, a mágica da aprendizagem, né, da comunicação, dos comandos, né, onde acontece ali então esse trabalho tão especial de desenvolvimento das ideias, do cognitivo. Ah, e eu quero também fazer abordagem, de um versículo bíblico, que está em Romanos 12:2 e diz assim, né: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor". É claro que aqui a gente está numa linguagem mais teológica agora, né, mas eu quero falar que quando a gente fala em mente, a gente está falando sobre o ser humano como um todo. A mente está bem, o ser humano está bem. A mente está ruim, o ser humano está ruim, né. Mente forte, tudo caminha. Mente fraca, a gente tem que correr atrás dos prejuízos. Então esse texto, ele traz a função da renovação da mente, e isso é maravilhoso, devemos buscar e viver. E o insight que eu trago para a nossa fala de hoje, a nossa palestra, é a palavra justamente mente, né. É na mente
que está ali a chave para as nossas caminhadas, né, para as nossas tomadas de decisão, ou seja, né, uma mente sadia, as coisas tendem a caminhar bem. Uma mente doentia, as coisas tendem a caminhar mal. Bom, alguns conceitos importantes, que a gente deve ter, em mente, para falar de mente, né, são esses 4 aí. O primeiro deles, saúde mental, já estamos falando. O segundo, neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de aprender, de ressignificar, de rever questões, né, ou seja, a gente está sempre aprendendo. Existem alguns órgãos no corpo humano que nunca param, nunca dormem, nunca descansam, né, e alguns mais do que outros ainda, né, e eu colocaria aí, entre os órgãos que não têm como parar, né, são tantos, mas eu coloco para você, a mente nunca descansa, mesmo quando você dorme, a mente está ativa. Mesmo quando você está em repouso, a mente está ali, ó, né, a mente, o coração, né, o pulmão, tudo isso aí está funcionando direitinho, porque se não funcionar, vai tudo por água abaixo, tá. Então é muito importante a gente ter essa percepção. E aí a partir da neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade de aprender, de se preparar, de se organizar, nós vamos ter então, meus amados, é a aprendizagem, né, e eu coloco ali um asterisco em aprendizagem, porque na verdade é desenvolvimento e aprendizagem. A gente aprende, mas, isso que a gente aprende precisa gerar desenvolvimento. E o desenvolvimento ele obedece algumas leis da natureza, né, para que possa acontecer. E uma dessas leis da natureza para que possa acontecer, eu vou chamar de processo ativo, que é justamente quanto mais eu buscar uma atividade cerebral, quanto mais eu provocar o meu aluno com estímulos diferentes, mais ele vai aprender, mais ele vai desenvolver, tá. E aqui então eu descrevo um pouco melhor, esses conceitos que eu trouxe para vocês agora, né, a neuroplasticidade e a aprendizagem, a saúde mental e o próprio processo ativo em si. Vamos continuando. Amados, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro, a sua anatomia e algumas funções cerebrais. Por que que isso é importante? Para a gente entender que, dependendo do estímulo que a gente usa, só um pouquinho, dependendo do estímulo que nós usamos, meus amados, nós conseguimos ter, eh mais ou menos sucesso na aprendizagem. Isso é muito importante de deixar destacado, tá bom? Vamos lá? Primeiro eu quero falar dos hemisférios cerebrais, né, nós temos 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, né, são 2 segmentos, cada um controla o lado oposto do corpo, então esse hemisfério controla esse lado e vice-versa. Sendo que, né, eles têm, então toda uma série de competências ali para que, a gente consiga desenvolver bem. O hemisfério, direito, né, aqui para mim, esse aqui, o direito, ele atua, em controle do lado esquerdo do corpo, ele, eh, também é responsável por noções mais ligadas à parte artística, criativa, noção espacial, as interpretações musicais, né, algumas questões instintivas, é aquela parte mais, né, que deixa a gente mais, digamos assim, fora da casinha, mais dado às emoções. Temos o hemisfério esquerdo, que ele controla o lado direito do corpo, mas ele também é responsável por uma dicção, né, ou pela dicção nossa, sendo ela, mais ou menos, articulada, isso tem a ver com a capacidade que nós vamos puxando através da neuroplasticidade, do desenvolvimento, da aprendizagem. Ele é responsável pela interpretação linguística, a capacidade de escrever, né, o raciocínio lógico, a capacidade de realizar cálculos ou até resolver problemas, analisar situações. Então nós temos, de um lado, algo mais ligado à emoção, algo mais ligado à criatividade, e do outro lado nós temos algo mais
pé no chão, né, algo mais ligado a uma busca por previsibilidade, por, convicção. É muito interessante, são questões que valem a pena a gente olhar. Então, quando eu tenho uma pessoa, né, de um estilo ou de outro, aí eu já sei mais ou menos por onde que eu caminho com ela para ter mais assertividade. E veja só, né, o hemisfério esquerdo, ele é o mais atuante, né, 97% das pessoas do mundo, elas têm o lado esquerdo um pouquinho mais, o lado esquerdo não, né, o hemisfério esquerdo, um pouquinho mais, determinante, tá. E isso explica o fato de que a maioria das pessoas, elas são destras, né, poucos são canhotos. Agora não dá para dizer: é canhoto, então é o lado direito que prevalece, é o esquerdo? Não, mas isso são um conjunto de coisas. Isso não é uma ciência, que diz: "É assim e pronto e não tem exceção". Há muitas exceções, mas o que nós temos são tendências, e as tendências nos levam a tomar atitudes para acertar mais. Tá certo, pessoal? Eu tenho os lobos cerebrais, parietal, frontal, temporal, occipital, né. E esses lobos, eles são responsáveis por habilidades, por competências. Então, se eu trabalho numa aula mais ligada apenas à fala, à verbalização, eu vou explorar bastante o lobo temporal, mas eu vou fazer pouco exercício com o lobo occipital, né. Se eu estou numa aula, por exemplo, onde eu trabalho muito a sinestesia, mas eu não estou tão preocupado assim com a questão auditiva, né, eu vou trabalhar mais o lobo frontal. E isso não é interessante. O interessante é que nós façamos com que todo o cérebro passe por um movimento operatório, e assim a gente tem aprendizagens mais significativas com mais qualidade, né. Então, por exemplo, né, o lobo frontal, essa parte aqui. Raciocínio, movimento, emoções, atenção, linguagem, o temporal, a audição, né, a memória através daquilo que nós ouvimos, eh, o lobo occipital é da visão. Olha que interessante, mas ele é aqui atrás, o lobo occipital. A gente capta a visão com os olhos, mas decifra ela aqui atrás no lobo occipital. E o parietal, né, que fica mais aqui, é tato, paladar, olfato, né, essas questões. E é muito interessante a gente, tendo esse conhecimento, buscar realmente, quanto mais estímulos diferentes de uma aula, melhor. Eu, como líder, quanto mais estímulos diferentes eu usar, melhor eu consigo passar a missão para aqueles que são os meus liderados. Outro conceito importante é a própria sinapse, que é a transmissão de um impulso nervoso, de uma célula para outra, né, um neurônio para outro. E isso acontecendo, nós temos então respostas esperadas, tá certo, pessoal? E aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, de um desses, um neurônio, né, aonde está ali fazendo a transmissão desses impulsos para que a gente tenha a conclusão da sinapse. Aqui eu tenho fotos feitas através, de aparelhos de imagem, são isso aí é muito micro, né, mas aqui você vê na sequência, a mais alta para a mais baixa, né, a sequência da comunicação acontecendo. Então você vê que os neurônios, eles vão, se aproximando, né, até que acontece o contato e a ideia passa. Isso aqui, no vídeo que eu tenho, eu não estou passando o vídeo aqui, porque eu não vou conseguir fazer, no slide, assim, o vídeo ficar, eh, de uma forma que fique leve o slide, né, senão fica muito pesado depois, então eu não coloquei o vídeo. Mas olha que interessante, né, a coisa vai acontecendo e quando tu vê, é um processo totalmente orgânico, totalmente físico. Às vezes as pessoas pensam que a mente é uma coisa muito, ligada a algo imaterial, algo muito espiritual. E na verdade a mente ela né, tem a ver com a nossa espiritualidade de forma muito forte, mas a mente, na verdade, meus amados, ela é
ela é orgânica, ela é um órgão, né, o cérebro é um órgão, né, as coisas que estão ali acontecendo são coisas totalmente, é um órgão, tá bom. Falando um pouquinho mais de neuroplasticidade, né, nós temos, como, estimulá-la ou não, né, como é que ela acontece? Ela acontece em vários níveis, buscando novos caminhos, né, ah com o nosso envelhecimento, né, a neuroplasticidade, ela tende também a a a a buscar novas adaptações, porque os caminhos que eu usava anteriormente, eles não estão mais aptos como estariam, né. Ela acontece em vários níveis, molecular, celular, sistêmico e desencadeia, claro, daí no comportamental, porque há uma resposta para tudo isso, né. E para que isso aconteça, né, eu preciso ter certos cuidados, aprender sempre, não ficar parado, não entrar na ociosidade, né, dormir bem, comer bem, tudo isso é muito importante. Comer bem não é comer bastante, comer bem é comer coisas saudáveis, coisas que são indicadas para você, no seu momento, na sua saúde e na sua faixa etária. O cérebro enfraquece ou ele se expande quando? E aqui tem as questões. Então, eu quero uma mente saudável, um cérebro saudável, eu tenho que estar sempre aprendendo, eu tenho que estar conectado socialmente, eu não posso virar um eremita, eu preciso ter foco nas coisas que eu faço, eu preciso me movimentar e dormir bem. Agora, se eu quero detonar com o meu cérebro e eu quero perder capacidade cerebral, é simples. É me distrair com telas, por exemplo, é dormir mal, é não ser desafiado, é alguém que não tem objetivos na vida, é ficar parado o tempo todo e se deixar levar pelo estresse do dia a dia. A escolha é nossa. O que a gente quer? Eu sei o que eu quero, tá bom, pessoal? Espero que vocês busquem, se, por exemplo, por acaso você que está vendo essa aula agora, essa palestra, está entre uma dessas questões aí do enfraquecimento do cérebro, é tempo de voltar, né, e fazer a coisa acontecer. Nós temos também os neurotransmissores, eu quero trabalhar um apenas, mas eu vou apresentar a quantidade, algum mais do que um. Eu tenho a dopamina, a serotonina, a melatonina, a noradrenalina, a oxitocina, o GABA e a endorfina. O que nos interessa mais é a dopamina. Por quê? Porque a dopamina, ela hoje está sendo jogada pela janela. Nós estamos tendo uma geração que está desperdiçando dopamina. Por quê? Porque está envolvido ali em microprazeres, tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, e está perdendo essa capacidade de usar a dopamina para ter atenção sustentada, para aprender coisas, para criar coisas, e fica muito refém de prazeres momentâneos, rápidos, instantâneos, e fica daí literalmente sobrando, tá bom? Então como é que eu consigo mais dopamina, de maneira saudável? Exercícios físicos, bons relacionamentos, né, celebrar a vida, isso vai deixando eu com, né, isso é muito bom, isso me dá motivação, energia, melhora a minha, né, me dá ânimo, né, faz com que a minha ansiedade vá lá para o chão. Então isso é muito importante. Quando eu vejo, por exemplo, uma tela e eu começo a ver, às vezes, coisas rápidas e muito rápidas para dar prazeres momentâneos, microprazeres, que eu chamo, eu acabo gastando dopamina nisso e eu perco a capacidade de sentar para aprender, eu perco a capacidade de ler uma única página de livro sequer, eu perco a capacidade de saborear o dia a dia. Então isso é muito importante que tenhamos cuidado. Aqueles que desejarem conhecer os outros neurotransmissores, todos são importantes, né. Olha só, né, a serotonina, ela promove bem-estar, felicidade, regula o sono. Melatonina, né, também melhora o sono. Noradrenalina, reduz o estresse, né, melhora o foco, criatividade, memória. A oxitocina, as conexões. O GABA, né, o foco. A endorfina, a felicidade, bem-estar. São neurotransmissores importantes que afetam a nossa saúde mental. Dê uma olhadinha, veja como é que isso acontece, veja os efeitos e busquemos isso em nossas vidas. Aqui está a fórmula química da dopamina, esse neurotransmissor que eu falei inicialmente, né, e nós precisamos colocar a nossa noradrenalina dentro dessa
desse quadrante aí, né, onde é que a gente quer, né? Eu quero, valorizar a minha dopamina ou eu quero deixar a minha dopamina mais barata? Eu quero, ser, escravo da dopamina e cada vez buscar mais coisas que dão prazer rápido, ou eu quero uma dopamina, sustentável que me permita caminhar e caminhar com passos largos e aprender bastante e ter, né. Então se eu quero que ela esteja disponível e que seja sustentável, pra mim eu preciso ter exercício físico, meditar, que é batalhar uma espiritualidade saudável, exercícios de respiração, dormir bem. Se eu quero que ela seja sustentável, mas que me faça fazer coisas que puxam um pouquinho mais, eu preciso buscar sempre um aprendizado constante, viver hobbies. Eu tenho meus hobbies, né. Ah, e terapias também, né, desde de terapia psicológica e outras tantas, até você, às vezes, participar de grupos e tudo mais, isso é muito bom. Agora, se eu quero que essa dopamina seja viciante, que ela seja, né, eu posso acessá-la gastando mais ou menos, né. Qual é a formas mais baratas de uma dopamina que faz mal, né? Eu busco ela na comida ultraprocessada, no consumo compulsivo, nas redes sociais que são muito só para dar aquele sensação, né. E se eu quero gastar mais com a dopamina viciante, doentia, é com isso mesmo, é não poder resistir a uma Shopee da vida, ou você também, né, ter alguém ali que é dependente do álcool, aquele prazer da bebida, do vício, das drogas. Então é isso, onde é que a gente quer estar? Eu quero estar do lado sustentável e não do lado viciante, tá bom? E apesar de gostar do que é mais barato, né, sempre é bom a gente buscar estar aprendendo, fazer hobbies e também, né, se relacionar com pessoas para numa espécie de possibilidades terapêuticas, aí você conseguir também, investir em sua saúde mental com relação à dopamina. Eu tenho aqui algumas neuroimagens que só para ilustrar como o cérebro ele se movimenta, como ele é importante nessa questão. Veja só que interessante. Aqui eu tenho os tipos de imagens, de exames que foram feitos, né, eu tenho o raio-x, a angiografia por ressonância magnética em si, eu tenho a tomografia por emissão de positrons e a tomografia computadorizada também. São exames que foram usados para fazer isso que eu vou trazer para vocês agora. Aqui, por exemplo, é a imagem de um cérebro com depressão e um cérebro sem depressão. Quando o cérebro está depressivo, ele tem pouca atividade criativa, pouca atividade mental, ele vai cansando, ele rende menos. Agora, quando o cérebro está sem depressão ou a pessoa ela sofre com depressão, mas ela está tratada, ela está bem tratada, olha só quanta de atividade cerebral a mais acontece nesse cérebro por conta, dessa depressão tratada, né. Deixar bem claro, né, depressão, muitas pessoas acabam às vezes confundindo com questões espirituais e tudo mais, e não é assim não, meus amados, não pode ser assim. A depressão, ela, assim como qualquer doença, pode ter um fundo espiritual? Pode, claro que pode. Assim como pode também ter um fundo, psicossomático? Claro que pode, mas eu quero dizer que ela é uma enfermidade como outras qualquer, e ela pode também ser simplesmente orgânica e com tratamento ela pode se resolver sim. Aqui eu tenho, por exemplo, imagens feitas de crianças, que são criadas, de maneira bastante afetuosa e crianças que são maltratadas. Olha só o quanto de atividade cerebral nós temos na criança que tem uma educação boa e o quanto de atividade cerebral nós temos numa criança que sofre. Veja que interessante. Aqui eu tenho, por exemplo, 2 imagens, de cérebro, né, um, fechado, o outro aberto, e aqui são imagens de pessoas que tinham problemas relacionados ao sono. Você pode ver que o cérebro é pouco compacto, ele tem muitos espaços que não se fecham, por quê? Porque à medida que você não dorme, seus neurônios vão morrendo, sua capacidade, de tamanho do cérebro começa a sofrer, você começa a ter menos espaço e tendo menos espaço, porque há uma mortalidade, de neurônios e baixa atividade cerebral significativa, você vai tendo cada vez mais, uma incapacidade cognitiva, crescente. E isso lhe tira bastante,
condições. "Ah, não, mas eu durmo pouco e eu me dou super bem, eu faço as coisas bem". Imagina se você dormisse bem, hein? Imagina se você dormisse 6 a 7 horas por dia sendo um adulto, quanto você não produziria, né? Eu, por exemplo, eu já tive uma época que eu dormia 4, 3, 4 horas, isso há anos atrás, quando eu estava iniciando meus estudos, tinha que trabalhar, tinha que conciliar um monte de coisa. Ganhava pouco, então tinha, né, não que hoje eu ganhe bastante, eu também ganho pouco, mas era uma outra época, e eu dormia pouco, dormia muito pouco, e eu tinha dificuldades de concentração. Hoje eu não abro mão, assim, apenas quando eu tenho realmente algo muito, muito mesmo, inadiável, eu não abro mão de dormir pelo menos 6 a 7 horas de sono por dia, por quê? Porque eu sei que disso depende a minha atividade cerebral hoje, amanhã e daqui a tantos anos. Isso é muito importante. Aqui TDAH né, do lado a primeira imagem, alguém sem TDAH, ou seja, né, atividade mental mais organizada, mais equilibrada, e com TDAH, atividade mental realmente bem bagunçada. Olha só que interessante. Um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer. Olha só o quanto eu tenho de né, não está compactado, não está fechadinho, né, a gente vê ali a morte orgânica, o cérebro começa a ficar menos volumoso, ele abre espaços dentro dele. Olha só que interessante, pessoal. Né, aqui eu tenho outra imagem, imagens reais, tá, imagens reais, são fotos, são fotografias de cérebros, aonde o primeiro é de uma pessoa que ela não tinha enfermidade no cérebro, e a outra uma pessoa com Alzheimer, né. Olha só a diferença do cérebro, tanto na compactação, quanto no tamanho, né, porque vai compactando, quanto nos sulcos, a gente percebe o porquê que uma pessoa com Alzheimer avançado, ela está tão inábil cognitivamente, a ponto da gente perceber que ali, né, o comprometimento é grande. A negligência, né, um outro tipo de imagem, uma crianças de 3 anos, crianças que são bem atendidas, bem acolhidas, bem trabalhadas, e crianças que são negligenciadas, olha o espaço que surge. Aqui eu tenho, meus amados, uma experiência que foi feita, eu não vou ler ela com vocês para não levar muito tempo, mas, em resumo, né, ela mostra o córtex pré-frontal como algo essencial para motivar comportamentos bons, pró-sociais, ações de esforço para beneficiar alguém. Ou seja, quanto mais saudável for o seu córtex pré-frontal, quanto menos lesões, menos comprometimento você tiver organicamente no cérebro, mais você será impelido a ser uma pessoa positiva, ajudadora, tá bom? Ali está onde a pesquisa foi feita, né, deixa eu tentar, puxar aqui para vocês, ó, aqui está o link da pesquisa, né, e aqui estão, o procedimento da pesquisa e aqui as deduções, né. Deixa eu ler só a principal conclusão, né. Eh o córtex, pré-frontal é necessário para a motivação pró-social humana. Não apenas está associado a ela em imagens cerebrais, mas sua integridade anatômica é crucial para que as pessoas se esforcem em ajudar os outros. Então eu desejo, meus amados, que estão ouvindo essa palestra, essa aula, eu desejo a vocês um córtex pré-frontal fabuloso, né, com muita saúde, porque daí eu sei que nós estaremos mais e mais voltados a fazer o bem. Por quê? Porque essas são as formas, são as respostas que Deus dá para que porque nós somos feitos de barro, nós somos orgânicos, nós temos, né, ou seja, aquilo que acontece dentro de nós, a ação de Deus em nossas vidas, ela acontece de alguma forma, e essa forma é através da nossa própria, formação orgânica, né, ou seja, eh eh
tudo tem uma explicação, e por que que tem explicação? Porque Deus fez as coisas certas. Deus não fez nada nada de qualquer jeito, ele fez tudo certo. Qualquer reação, qualquer possibilidade, qualquer, questão que se mostre, eu vou encontrar o ponto que se liga. Agora é interessante lembrar que não é porque eu não encontro que não foi Deus que fez, né, tem muita coisa que a gente não chegou ainda a conhecer. Por exemplo, essa pesquisa ela é recente, mas graças a Deus, né, a gente está tendo grandes avanços. Hoje nós temos pesquisas aí interessantes da medicina fazendo coisas que por milhares de anos se tentou fazer e não se conseguiu. Continuando. Aqui, por exemplo, um cérebro usando apenas, aqueles microprazeres que eu falei, e um cérebro, participando das coisas naturais da vida, né. Olha quantos, neurotransmissores são utilizados ali, né. Quando eu quero um microprazer, só tem dopamina. Agora quando eu quero, assistir, por exemplo, o pôr do sol, eu uso dopamina, eu uso serotonina, ocitocina. Olha que bênção, gente. Ah, o que a leitura promove no cérebro, né, então ler é um jeito de fazer o cérebro ativar, mexer, agir, né. E aí nesse QR Code eu tenho um link que vai para uma postagem no meu Instagram, aonde eu falo sobre a leitura em mais detalhes, tá bom? Vão lá, deem uma olhadinha, será edificante para vocês. E como que o cérebro aprende? O cérebro aprende de várias formas. Aqui eu tenho, por exemplo, uma imagem que foi feita a partir, de uma pesquisa, né, e nessa pesquisa se coloca que quanto mais eu uso o cérebro como um todo, mais eu tenho porcentagem de aprendizagem. Amados, eu coloquei ali um asterístico, né, aqui está a imagem da pirâmide em si, né, quanto mais eu uso coisas complexas, mais sucesso eu tenho, 90%, mas esse asterístico que eu coloquei nessas 2 imagens é para lembrar que isso não é uma ciência exata. Esse é o recorte de uma pesquisa que foi feita por Norman Gleisner. Essa pesquisa ela durou 2 semanas, foi melhor dizendo, ela durou algum tempo, mas ela é o experimento que foi feito, em 2 semanas. Desculpe. Ela foi feito em 2 semanas, e essas 2 semanas, meus amados, se obteve esse resultado com uma turma de pessoas. Foi feito, usado esses estímulos com várias pessoas diferentes, vários grupos, e após 2 semanas se fazia uma avaliação. Então o grupo que se usou aquele estímulo teve tal resultado, o grupo com tal estímulo teve tal resultado. Mas por que o asterístico? Porque isso não é, uma regra geral, isso aí é uma tendência, e outra coisa, existem outras variantes, né. Se o ambiente possibilitar concentração, você tem um resultado, se não possibilitar concentração, se for um lugar muito disperso, você tem outro resultado. Se eu tiver pessoas neurodivergentes, eu tenho um resultado, se eu tiver pessoas, típicas, eu tenho outro resultado. E aonde que eu falo isso um pouco melhor? Também nesse QR Code, que leva também para um artigo, que eu escrevi lá no meu Instagram, aonde eu explico melhor isso e mostro essas exceções. Porque tem pessoas às vezes, né, que: "Ah não, mas eu não concordo". "Mas por que que não concorda? Vamos tentar entender?". E aí eu explico por que que eu também sei que não é assim como regra geral, mas é assim como uma tendência geral, tá bom pessoal? Eu tenho vários estilos de aprendizagem, nós já vimos isso no primeiro conteúdo da nossa mentoria livre, lembram disso? O visual, auditivo, leitura escrita e sinestésico. Eu tenho que considerar também, de forma maravilhosa, meus amados queridos, as múltiplas inteligências de Howard Gardner, né, nós não somos só inteligentes porque escrevemos bem ou porque fazemos contas de matemáticas corretas, mas nós somos inteligentes por vários motivos que estão aí, vocês podem depois se debruçar sobre o slide. A própria geração Z, né, ela está sendo prejudicada porque ela deixou de usar os vários estímulos e ela está apenas sendo espectadora, por exemplo, de conteúdos virtuais, e muitas vezes apenas em busca de prazeres, e ela está tendo então um declínio da atividade mental. E essa pode ser não, né, ela já é a geração moderna, com o menor QI, que já existiu, se compararmos com o QI de seus pais, ou seja, é a primeira geração da história, cujo QI, a média do QI é inferior
a média de QI do pai e da mãe. Olha só que interessante. Nós temos aqui o porquê isso acontece, uma explicação, né. Primeiro, dependência intensa de tecnologia da informação, ou seja, eu quero a coisa pronta. Uso constante de smartphones, está tudo na mão, não preciso buscar nada. Consumo massivo de conteúdo curto e rápido, leiam por shorts no YouTube, reels, de pegadinha, de coisinha, de moda, sei lá. Coisas que são pouco, digamos assim, relevantes, e que precisariam ser melhor vistos, né, eles dão são engraçados, são legais, são conteúdos curtos e rápidos, né, reels, esses vídeos curtos. As pesquisas mostram redução em 3 competências essenciais. Isso tudo está levando à queda do pensamento crítico, à queda da memória e à queda da atenção sustentada. Falando nisso, né, eu quero dizer que a tecnologia, ela não é uma inimiga em si. O problema é a dependência sem consciência, né. Se eu usar a tecnologia para alavancar e expandir a minha mente, ela é bênção, o que ela não pode é substituir a minha mente. Se ela faz isso, ela é uma tragédia. Então, a IA, né, a tecnologia, como um meio, é positivo. Agora, se eu tenho ela como um fim, é trágico. Aqui um pouquinho mais sobre a questão da leitura, o que ela faz no cérebro, né. Aqui também a questão de quanto mais eu mantiver o cérebro ativo, mais eu consigo ganhar com isso. Aqui os tipos de atenção que nós temos, né, e eu quero dizer que a nossa meta é buscar uma atenção sustentada, né, para que a gente possa realmente, conseguir ali, criar o vínculo com a temática para seguir então para uma atenção concentrada, né, que consegue então agora esquece tudo e só fica naquilo, né. Isso é muito importante. E eu tenho várias etapas, então, dessa a partir da hora que eu prestei atenção, que eu aprendi, eu vou construir a minha memória. E essa memória, ela passa por essas 3 formas, 3 caminhos, 3 etapas. A primeira, a aquisição, a retenção e a evocação, né. Ou seja, né, eu aprendo, eu separo aquilo que é importante e terceiro, eu vejo e uso, né. Isso aí. Eu tenho aqui os tipos de memória que nós temos e nós precisamos buscar sempre coisas significativas e saber que aquilo que eu não atribuo significado, aquilo que eu não consigo levar como importante, isso vai trazer muito prejuízo para os alunos, e se eles mantiverem na mente, então, assim, o que não é importante não fica, o que não significa não fica, e só fica o que significa. Então é isso aí, pessoal. Ah, e essa concentração inicial para uma atividade, a concentração para atividades, elas duram um tempo em média, que eu tenho, por exemplo, mais ligado à infância, né. E aí é o seguinte, por exemplo, se eu vou dar aula para crianças com 10 anos, elas se concentram por 20 a 25 minutos, ou seja, a cada 20, 25 minutos eu tenho que mudar o estímulo, eu tenho que fazer eles levantarem, "vão para cá, toca as cadeiras, puxa aqui, mexe lá". E aí dessa forma eu consigo ter, mais, eficiência no tempo total que eu preciso estar com eles, que talvez seja o quê? 1 hora. Por exemplo, a criança de 2 a 3 anos, ela consegue no máximo 10 minutos de atenção, uma de 3. Então, se eu vou dar uma aula de escola dominical com 1 hora, eu preciso levar pelo menos 5, 6 impulsos diferentes para essas crianças, isso é muito importante. 4 a 5 anos, 15 minutos do máximo, 6 a 7, 18 minutos, 8 a 10, é claro que existem exceções, mas essa é uma regra geral, que mostra que eu preciso alternar os estímulos para que a criança continue conectada e aprendendo. Isso é com adultos também. Eu vou dar uma aula, uma palestra de 1 hora, por exemplo, é interessante que eu altere os estímulos para que essa palestra não fique cansativa. Agora, se eu ficar parado, usando o mesmo estímulo, apenas falando, não há quem resista, e em 15 minutos nós teremos dos meus 40 alunos, aproximadamente uns 50 dormindo, tá bom, pessoal? Então tem que cuidar com isso. E aqui, para lembrar vocês que há uma conexão forte entre o cérebro e o intestino. Muito dos neurotransmissores que são essenciais são produzidos inclusive no intestino. Um exemplo é
a serotonina. Tá bom, meus amados? É isso. É o que eu queria trazer para vocês. Eu quero orar com vocês, agradecer e dizer que fiquem à vontade para compartilhar esse link desse vídeo, fiquem à vontade para compartilhar os slides, aplicá-los nas suas igrejas e que Deus abençoe, tá bom? E lembrando, esse vídeo faz parte da mentoria livre, gratuita, que eu faço, né. Se você que vai assistir esse vídeo em algum momento quer participar dessa mentoria, entre em contato comigo através do Instagram, marcostedesco_TED. Oremos. Pai de amor, eu te agradeço pela oportunidade de que essa aula chegue a lugares que talvez eu não conheça, mas que lá possa contribuir, Senhor. Possa ser bênção e mais vidas. Posso aprender mais e mais da tua palavra, das tuas verdades, através, Senhor, de conteúdos como esse. Eu te louvo pela vida de cada um que assistir esse vídeo, cada um que leva esse vídeo a algum lugar, cada um que compartilha esse material para abençoar vidas. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, amados, é isso. Deus é bom. Um grande abraço a vocês. Bons estudos e a gente se encontra, tá bom? Em breve, mais conteúdos.